Ora, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estarei aqui para dar a posse aos membros da Comissão e à mesa, e à respectiva mesa, da Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados. Começarei pelos senhores deputados. Passo a ler os nomes. Do PSD, a senhora deputada Ana Santos, o senhor deputado António Rodrigues, o senhor deputado Carneiro, a senhora deputada Ofélia Ramos, a senhora deputada Paula Margarido, o senhor deputado Pedro Alves e o senhor deputado Pedro Neves de Sousa. Partido Socialista, a senhora deputada Isabel Alves Moreira, a senhora deputada Isabel Oneto, o senhor deputado João Paulo Correia, a senhora deputada Marta Temido, o senhor deputado Pedro Delgado Alves, o senhor deputado Pedro Vaz, o senhor deputado Ricardo Costa, o senhor deputado Eliseu Neves, o senhor deputado Nuno Simões de Melo, do Chega, o senhor deputado Rodrigo Alves Taxa, o senhor deputado Rui Paulo de Sousa, do Chega, da Iniciativa Liberal, a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Fabiano Figueiredo e do Livre, o senhor deputado Paulo Moacho. Pergunto agora aos grupos parlamentares. Ora, temos o PSD, que presidente é que o Partido Social Democrata aponta para esta comissão? Obrigado, Sr. Presidente. Antes de indicar mesmo a Sra. Deputada Ofélia Ramos para Presidente, queria cumprimentar todos os membros desta Comissão e agradecer este ato de posse que o Sr. Vice-Presidente nos está a dar. Eles, acima de tudo, já um excelente trabalho entre nós todos, porque esta Comissão, muitas vezes desvalorizada, é porventura daquelas que mais releva no trabalho que diz respeito a nós próprios e também à imagem que nós damos ao exterior. E por isso as tarefas que temos para o futuro serão seguramente de observar com muito cuidado e, portanto, estamos convictos todos nós com esse espírito, vamos conseguir fazê-lo com aquilo que a lei, o regulamento, o regimento nos prescreve. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tirou umas palavras da boca. Esta comissão é particularmente relevante porque dela depende o bom nome de todos nós, o prestígio do Parlamento e, assim, desejo aos senhoras e senhores deputados um ótimo trabalho e profícuo. E agradeço a vossa presença. Se a Sra. Presidente não está, faz favor. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Antes de mais, cumprimento a sua pessoa, cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, fazendo votos, como é óbvio, de um excelente trabalho para esta Comissão e para todos os senhores deputados. As minhas palavras vão ser parcas, porque pronto, depois de um dia de atividade parlamentar, como é óbvio, as minhas primeiras palavras vão ser mais relativamente a aspectos funcionais, e, seguidamente, darei aqui conta ou partilharei convosco aquilo que é a minha perspectiva relativamente ao trabalho que se espera desta Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Relativamente a aspectos funcionais, eu acho que pronto, o que é importante é realmente iniciar sem delongas aquilo que é a nossa atividade e, relativamente a aspectos funcionais, eu julgo que seria curial desde já definir a periodicidade das nossas reuniões. Como é óbvio, as reuniões, de acordo com aquilo que resulta do regimento da Assembleia da República, têm uma periodicidade quinzenal. Dá-me licença. O Sr. Vice-Presidente tem que pedir aos grupos parlamentares... Exatamente. A experiência, pelos vistos, não é muita, mas, como é óbvio, tem de ser indicados os vice-presidentes. Eu peço imensa desculpa, aliás, hoje é a terceira que vem, não sei como é que... Ora bom, pedindo a desculpa às senhoras e aos senhores deputados. Convidar os estava aqui. Portanto, ao Partido Socialista, eu pedia que indicasse o primeiro vice-presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Nós indicamos a Sra. Deputada Isabel Oneto para Vice-Presidente da Comissão e desejamos também a todos os deputados e deputadas
os votos de felicidades no exercício destas funções. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E agora ao Grupo Parlamentar do Chega, que indica para Vice-Presidente. O Sr. Vice-Presidente, cumprimentando-o a si com especial apreço, e à Sra. Presidente, todos os senhores e senhoras deputados, o Chega indica o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Ora, muito obrigado. Está constituída a mesa, então. Sr. Deputado, peço imensa desculpa deste hiato que tive. E, aliás, pedia que passasse aqui para o seu lugar, uma vez que vai já dar início aos trabalhos da Comissão, e eu despeço-me das senhoras e senhores deputados. Muito bem. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Essas folhas também? Essas são daí. São daqui? São daqui, assim, fica na sua posse. Muito bem. Retomando os nossos trabalhos, eu passaria a convidar então o primeiro vice-presidente desta comissão, designado pelo Partido Socialista, a juntar-se aqui à mesa, e convidava igualmente o segundo vice-presidente, igualmente, para se juntar à mesa. E retomando, agora que estão reunidas as condições e devidamente constituída e instalada a nossa comissão, e sem mais delongas, tentando retomar aquilo que ia dizendo, portanto, de acordo com a deliberação da Assembleia da República, esta comissão, e refiro-me, portanto, à deliberação 3 de 2024 da Assembleia da República, esta comissão tem uma composição de cerca de 23 membros efetivos, 23 membros, portanto, refiro-me, portanto, à deliberação da Assembleia de 3 de 2024, tem 23 membros. Eu, relativamente a isto, chamo a atenção de que temos aqui um pequeno constrangimento, mas que eventualmente podemos ultrapassar, que tem a ver com o facto da iniciativa liberal ter direito a designar e indicar 2 membros e só indicou 1. Portanto, das duas, uma. Ou a iniciativa liberal indica novo membro a integrar a comissão, ou então vai ser constituída por os tais 22 membros, quer dizer, mas de acordo com a formalidade e de acordo com aquilo que é a deliberação da Assembleia da República, esta comissão é constituída por 23 membros. Portanto, vamos, para efeitos de quórum, vamos sempre atender estes 23 membros, mas vamos ter sempre um em falta. Um elemento, um membro em falta. Não sei se algum grupo parlamentar quer manifestar-se relativamente a este aspecto. É melhor ligar o microfone. Sim, o regimento diz que os partidos indicam os membros efetivos, mas têm a prerrogativa também de não o fazerem. Portanto, isso foi até uma pergunta que a Iniciativa Liberal me fez a semana passada, a título informal. Portanto, deixo só esta nota. Peço desculpa, Sr. Deputado, estava aqui e não acompanhei, portanto, o seu raciocínio. Peço desculpa, se puder repetir. Sim, salvo erro, não sei se é o artigo 30 do regimento, eu posso tentar ver, que eu tenho isso aqui, diz que se algum grupo parlamentar não quiser ou não puder indicar representantes, não há lugar ao preenchimento das vagas por deputados de outros grupos parlamentares. É o artigo 30, número 2. Não sei se isso ajuda na reflexão. Obrigada, Sr. Deputado, pela informação. Não há ninguém melhor do que um dos autores, portanto, desta última revisão, para dar essa informação. Pronto, não tem nada, mas pronto, a questão aqui eu estava a propor é que os grupos parlamentares que não indicaram ainda fossem a tempo de o fazer. Não era no sentido de outros grupos parlamentares integrarem, apresentarem proposta para outros membros. Dava então a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a questão resolve-se facilmente, ou seja, não tendo sido indicado. Isto é como nos casos em que deputados em efetividade de funções serão só os 23 e, portanto, o quórum faz a partir daí. Também, se a Iniciativa Liberal indicar, nesse caso sobem para 24 e o quórum já se tem que fazer pelos restantes. Mas, portanto,
Uma nota até por complementar analogia- que até- agora os serviços me informaram é que não é só uma questão da iniciativa liberal. Portanto, também o Partido Comunista Português também não indicou nenhum membro. Portanto, Nenhum? destes 23 que integram a Comissão, portanto, vamos ter sempre 21 membros. Não indicou nenhum já agora, Sr. Presidente? Não. De todo? Bem, É possível. vamos lá. Esta chamada de atenção tem a ver só com os quórums, não é? Porque vai-nos dificultar, com certeza, a nossa atividade, mas, como é óbvio, depois, eventualmente, arranjaremos solução e eventualmente... Sr. Presidente, eu julgo que o assunto se resolve por si. Se os partidos não utilizaram a prerrogativa de indicar membros, o quórum desce na medida dos membros efetivos que estiverem. Senhor Deputado? Eu penso que a situação será similar à expressão que a Constituição usa para efeitos da composição da Assembleia. Quando, por exemplo, refere os deputados em efetividade de funções. São aqueles que estão em efetividade de funções, portanto, se porventura, em algum círculo eleitoral, não for possível substituir alguém e houver 229 deputados, o quórum faz dos 229. Eu diria que aqui a situação é equivalente, uma vez que não indicam, não fazem parte, e não fazendo parte, baixa o quórum, como o Sr. Deputado António Rodrigues dava nota. Portanto, eu acho que o quórum far-se-ia, nesse caso, com os que faltam, porque eles, de facto, não existem. Se todos os partidos, todos os grupos parlamentares concordarem com este entendimento, então passaríamos então de doravante a considerar para efeitos de quórum, portanto, 21 membros desta comissão. De qualquer maneira, oportunamente, vou informar-me junto dos serviços se, eventualmente, pronto, em princípio e doravante, vamos considerar para efeitos de quórum 21 membros no total e passando, ao invés de se considerar 7 grupos parlamentares, 6 grupos parlamentares na medida em que o PCP não indicou nenhum membro. Nada havendo por parte dos grupos parlamentares sobre esta matéria, passaremos à frente. Muito bem. Pedia ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata para indicar o coordenador. Senhor deputado, pedia ao grupo parlamentar do PSD para indicar o coordenador. Muito bem, Paula Margarido. Pedia também ao grupo parlamentar do PS para indicar o coordenador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Será a Sra. Deputada Marta Temido. Muito bem. Pedia também ao grupo parlamentar do Chega para indicar o coordenador. Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei eu próprio. Rodrigo Muito Alves. bem. Obrigado. Pedi igualmente à Iniciativa Liberal, que não está, portanto passamos à frente. Está. Não está. Sim, mas não, ele tem um membro efetivo. Pois, que terá o que será, mas tem de ser indicado pelo grupo parlamentar. Pedia também ao Bloco de Esquerda para indicar coordenador. Também não está presente. Está bem, mas tem de ser indicado o coordenador, ainda que tenha um único deputado, tem de ser o grupo parlamentar a indicar. O PCP, portanto, não tem aqui representatividade e pedia ao LIVRE, que também não está. Muito bem. Pedi então e depois aos serviços para oportunamente solicitar, exatamente via e-mail, via comunicação eletrónica, aos grupos parlamentares para indicação dos respectivos coordenadores. Relativamente aos grupos de trabalho, é importante a constituição de 2 grupos de trabalho, dando continuidade àquilo que tem sido a praxe e o procedimento,
desta Comissão, um relativamente ao registro de interesses, que tem sido coordenado pelo PS, pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e também o grupo relativamente, o grupo de trabalho relativamente ao Código de Conduta. Na próxima reunião vamos abordar estes temas e, portanto, oportunamente, também peço aos grupos parlamentares para indicarem os respectivos coordenadores e membros que vão integrar estes dois grupos de trabalho, porque é muito premente estes grupos de trabalho começarem o seu trabalho, na medida em que, nomeadamente, o registro de interesses, haverá essa necessidade de validar esses registros desde já, porque estamos nesta fase do início dos mandatos e, portanto, é premente o início destes trabalhos. E pronto, relativamente ao demais, oportunamente também vou pedir aos serviços para enviarem aos diversos grupos parlamentares o regulamento de funcionamento desta comissão, para servir de base ao trabalho que depois vai ser desenvolvido para a elaboração do novo regulamento de funcionamento, que também será abordado agora na próxima reunião. A próxima reunião terá lugar na próxima terça-feira, em princípio, se não houver oposição por parte dos grupos parlamentares, por volta das 16 horas. Portanto, no dia... às 14. Pronto, excepcionalmente aquilo que eu sugeria é que a próxima reunião, considerando que haverá plenário às 3 horas na próxima terça-feira, que excepcionalmente esta primeira reunião ocorra por volta das 2 horas, se não houver oposição por parte dos grupos parlamentares. Não havendo oposição, muito bem. Pronto, 14 horas, excepcionalmente, porque aquilo que eu sugeri é que esta comissão reunisse por volta das 16 horas, semanalmente, às terças-feiras, não havendo oposição, caso não haja oposição, como é óbvio, dos grupos parlamentares. Excepcionalmente, na próxima terça-feira será às 2 horas. Muito bem? Muito obrigado. Tinha só uma questão que queria colocar, tendo em conta que houve algum hiato desde que cessou a última legislatura e o início desta. Eu penso que temos alguns pedidos de levantamento de imunidade pendentes e, eventualmente, para que possam ser distribuídos já na próxima semana, se os serviços pudessem fazer a escala da distribuição, para, eventualmente, os grupos parlamentares poderem acelerar a identificação de quem é que serão os relatores. Sim, na próxima reunião. Portanto, exatamente. Para acelerar, era só esta nota, porque a verificação de poderes não remeteu-nos para nós e, portanto, era só... Sim, vamos enviar a ordem de trabalho já para indicação de relator para a emissão dos respectivos pareceres, portanto, oportunamente vamos enviar aos respectivos grupos parlamentares. Muito bem, não havendo mais a tratar e, portanto, só dizer que realmente esta comissão é uma comissão que tem uma especificidade diferente das demais, na medida em que é uma comissão mais virada para dentro e portanto, é um trabalho que, de alguma forma, contribui para a melhoria da qualidade da nossa democracia, para garantir uma maior transparência e integridade no exercício dos mandatos parlamentares, isto sem prejuízo, como é óbvio, da liberdade do exercício do mandato parlamentar. Muito bem, nada mais havendo a tratar, desejo o resto de uma boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Obrigada.